pessoal. Boa tarde, boa noite, aqueles que nos veem e ouvem. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Esse é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui hoje com convidados especialíssimos e com um tema muito legal, o direito e a literatura. Hoje a gente tem aqui para conversar com a gente a Lúcia Helena Bastos, que é advogada, pós-doutora em Direito e escritora. Bem-vinda, Lúcia! Olá, pessoal. Boa tarde ou bom dia. É uma alegria imensa estar aqui para falar de um assunto que é muito caro para mim, que é literatura e direito também. Maravilha! Temos aqui também outro convidado muito especial, o nosso querido José Eduardo Leonel Ferreira, para nós do 8º concurso, o Zé, né? Nosso querido Zé, que é juiz federal, doutor em Direito Penal também e escritor. E veio aqui falar para nós um pouco dessa aventura de escrever, né, Zé? Legal, Luiz. Bem-vindo. Estamos aqui. Obrigado, viu? Então, começando aqui o nosso podcast, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, contarem um pouquinho da sua história no direito e como é que eles chegaram na literatura, como é que foi essa trajetória. Lúcia. Sim, na verdade, até fiquei pensando o que veio primeiro, se foi a escrita ou o direito, e eu acho que foi a escrita, assim, porque antes de tomar a decisão de fazer direito, eu queria fazer jornalismo. Mas na época, né, meu pai, assim, que acho que era o mais feminista dos homens, falou assim, mas você tem que ter uma profissão em que você vai ser independente, será que o jornalismo vai te trazer essa independência financeira? E ele, né, como advogado na época, acabou me influenciando muito e eu decidi fazer direito ali com meus 17, 18 anos. E é isso, né, pessoal, quando a gente começa a faculdade, depois da faculdade eu engatei um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, comecei a trabalhar e a literatura, assim, né, o gosto pela escrita ficou um pouco de lado diante da carreira profissional e tudo mais. E depois vieram o casamento, os filhos, e eu continuei lendo muito, eu gostava, assim, né, ter aquele livro de cabeceira para dar uma oxigenada, esquecer um pouco do ritmo do trabalho. Mas a literatura mesmo, escrever, veio bem depois, né? Veio assim, acho que agora realmente, nos últimos 5 anos, 6 anos, é que eu tenho reservado esse tempo para mim. Então... Interessante, eu me identifico um pouco com essa sua história de que a escrita veio antes do direito, porque eu também gosto de escrever, não escrevo nada assim, não publico tal, mas adoro escrever poesia. Isso sempre foi muito meu também, e o direito veio depois. Achei muito interessante. E também pensei em fazer jornalismo. Então... E também fiz direito porque achava que eu ia ser mais independente se eu fizesse direito. Nossa, eu me identifiquei super com essa história. Olha. E você, Zé? Então, Luiz, Lúcia, Kevin, obrigado. Olha, a mesma coisa, as letras vieram antes do direito, mas com certeza absoluta. Minha família, ela pregava a literatura como se fosse uma religião, filosofia, essas coisas. Aí você fala, o cara é muito metido. Mas é verdade, é só perguntar lá em Lorena. Quem queria, eram a Dona Maria, Dona Nina, meu pai, Olavo, meu tio Olavo, que tem livros lançados. E essa obsessão pelas ciências humanísticas vem de longe, do pai da minha avó. E eu, quando cheguei perto do vestibular, obviamente queria fazer história, porque meu pai era professor de história, meu tio professor de história e minha avó era professor de história. E pensei, ou sociologia, ou filosofia, algo do gênero, né? Mas eu vou ser bem franco para vocês, vou contar o que aconteceu. Eu via as dificuldades do meu pai no final do mês, né? Para custear as coisas, ele e a minha mãe sendo professores. Aí eu falei, vou optar por um curso que seja alguma coisa que eu goste, que tenha leitura, que me traga um cabedal de conhecimento, me acrescente bastante coisa, mas que pelo menos me dê uma chance na vida, que não seja dar aula, pelo amor de Deus, né? Então, infelizmente, né, professor? Infelizmente. Não é valorizada como deveria, né? Não estamos no Japão, lá, assim. Então, mas eu não estou dizendo que o direito foi a segunda escolha, não, porque eu não me arrependo nem um dia de ter escolhido direito. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque lá eu posso me dedicar ao que eu gosto, que é escrever também, eu adoro minha profissão, e agora tenho tempo para escrever minhas bobagens aí, tomara que o pessoal goste. E escrever é a nossa ferramenta no direito também, né? Exato. Então é um exercício... Sim.
diário que a gente faz, né? E a literatura, eu acho que pode ser uma válvula de escape para aquele lado artístico da escrita, né? Que às vezes ela falta, né? Um pouco pra gente, né? Dá aquela vontade de criar, né? Sabe que eu tenho uma teoria, né? Sobre isso. Por que literatura é ao mesmo tempo tão fascinante e tão difícil? Quando você vê um grande jurista, interpretando um julgado, ou seja o que for, ou um outro escrito, ele pega, vê referências, ele fala do julgado supremo, ele fala que não, estão desobedecendo, não sei o quê. Vocês percebam que ele tem um universo sobre o qual falar. O sociólogo, quando ele examina, ele tem um universo sobre o qual falar, que é a sociedade em geral. E a literatura? A literatura é um imenso quadro branco na sua frente, sem nada escrito. Então, é muito difícil. Tem muita gente que vem com aquele papo de 1% de inspiração, 100% de inspiração. Mas eu desconfio que essa estatística está bem errada. Não que precise mais de inspiração, mas precisa, porque esse quadro em branco tem que começar a ser preenchido. E é legal porque é difícil preencher o quadro branco. Você não tem nada lá. Até você descobrir e apelar para os seus lances inconscientes. E aí, cuidado, né? Não se acaba apanhando de amigo, falando que não deve. Eu acho que deve ser complicada essa entrega, né? Na hora da escrita. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre a experiência de escrever. Como é que é essa experiência? Então, assim, a minha experiência, né, veio recentemente quando eu tirei um período sabático. Então, realmente, eu tinha toda essa liberdade, eu tinha o tempo à minha disposição. E aí eu queria fazer coisas diferentes, eu queria vivenciar mais, né, o cotidiano com os meus filhos. Eu estava morando no exterior. Então, tudo para mim era muito novo. E aí eu comecei com pequenos cadernos para registrar o sentimento, ou registrar aquele passeio que eu tinha feito, aquele final de tarde, aquele alvorecer, aquela neve caindo. Aí eu estava onde? Só pra gente eu morei na imaginar Suíça. Isso tudo. Nossa, que experiência. Na Suíça. Eu morei na Suíça de 2016 a 2020. E, quer dizer, era um tempo sabático de 1 ano, virou 2, virou 3. Então, eu gostei, né, desse ato até profissional. Então, assim, eu comecei tendo esse registro dessa liberdade que o José falou, assim, de você ter uma lousa em branco, tempo, né, à sua disposição. E aí, lembrando até um pouco, né, de um livro muito famoso da Virginia Woolf, né, Um Teto Todo Seu, que ela disse que as mulheres na literatura, elas começam a escrever quando elas não têm essa preocupação financeira, que elas têm um espaço e um canto só para elas, e tem aquele momento para dedicar à escrita. Então, esse momento surgiu para mim, né, nesses tempos sabáticos, e aí não parei mais. É o ócio criativo. É o ócio criativo. Precisa desse tempo, né, para que venha. Mas é assim para você também, Zé? Precisa de um tempo, assim, de contemplação? Não, na verdade, o que aconteceu? Eu demorei muito, meu plano sempre foi falar, vou chegar a um ponto na carreira, que vou estar trabalhando um pouquinho menos, pura ilusão, né? Você sabe bem disso. Sempre, né? Sempre a gente sempre acha que o futuro vai ser idílico. Só piora. Só piora. Só mais coisas para fazer. Mas tudo bem, eu falei, vou ter um pouquinho mais de horas sobrando e vou escrever. Vou escrever um romance. Está na minha cabeça desde que eu tenho 16 anos, 17 anos. Mas qual foi o grande erro que eu cometi? Eu cometi um grande erro. Eu achava que o fato de ler 2, às vezes 3 livros por semana, desde os 15 anos, me gabaritava para ser escritor. Então, aos 40 anos, eu botei a famosa folha em branco na frente e fui. Nossa Senhora. Foi péssimo. Foi horrível. Dá vergonha. Eu queimei. Eu não quero que ninguém caia nas mãos de ninguém. Eu queimei. Que autocrítica. Não, mas é verdade. É porcaria. Não, eu não tô fazendo fita. Porque tem gente que fala que faz fita. Ah, não. Eu não sou assim, né? Não, eu não faço fita. Eu sou uma pessoa normal. Mas é horrível. Era horrível. Aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, eu devia ter começado a escrever antes. Uma coisa meio óbvia, né? Porque escrever, se aprende escrevendo. Não se aprende lendo. Lógico que a leitura ajuda muito, né? Você ter lido 400 clássicos, 500 clássicos, bastante. Já tem um vocabulário maior para trabalhar. Mas você não sabe nada sobre escrever ainda. Então, aí eu tomei a frente e comecei. E eu escrevo quase todo dia, Luiz. E depois que apagam as luzes, todo mundo vai 1 ou 2 horas da manhã, eu vou com o caderninho e eu escrevo à mão, né? Descobri que é muito mais... E vou ali anotando. Todo dia, porque eu adoro.
O pessoal até falou, né? Um desses caras amigos aí que leu e falou: olha, cara, não presta. Ele falou: você topa reescrever? Eu falei: eu vou topar porque eu descobri que fazendo a caneta é melhor. Eu escrevi o livro inteiro. Na caneta? Na caneta, só com a lembrança. Eu sei que nesse capítulo o cara faz isso, faz aquilo, tal. E saiu melhor. E você gosta de escrever à mão? À mão. Depois eu passo. Você acha que ajuda melhor o processo criativo? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Eu concordo com você. Eu tenho que escrever à mão. E você? Eu gosto também de ter sempre um caderninho na minha bolsa e quando vem a inspiração, não perco tempo, eu já escrevo ali na hora. Eu acho que depois, eu acho assim, é um trabalho do escritor você ir pro computador, rever o parágrafo, ver se tem ritmo, mas aquele primeiro momento da escrita é um contato com o papel e você, eu acho que é primordial, Não né? é? Eu acho que é o quadro em branco que o Zé falou. Sim. É como se você estivesse desenhando uma coisa, e você não pode perder aquele time, né? Porque já aconteceu comigo. Depois eu vou sentar, eu vou pegar um café e eu vou escrever. Pronto, aí eu esqueci. Não sai mais daquele jeito. Não sai daquele jeito. A ideia até permanece, né? A ideia é essa, mas não sai igual. Não sai igual aquelas palavras, aquela riqueza, né? Exatamente. Do sentimento que você colocou ali na hora. Eu vivo isso também, às vezes. Eu falo que a poesia, pra mim, é uma coisa que vem do nada. E eu tenho que sentar naquele momento e escrever aquilo. Porque se eu não fizer naquele momento, passou e eu não vou mais resgatar. Não vem mais. Não vem mais do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito, pelo menos. É muito interessante isso, né? Artesanal. E o computador, às vezes, eu acho que esfria a coisa. Se eu for tentar escrever aquilo na tela, também esfria completamente o sentimento. Não sei se vocês têm. Tem um amigo meu, eu vou perguntar para ele, tem um estudo, fizeram um estudo com ressonância magnética mostrando que escrever na caneta dá mais cognição mesmo. Por mais conexão neural, porque o ser humano há anos, não só apenas escrever, mas para juntar o tecido de caco e tal, ele treina com as mãos, com a concentração fina. Então isso aqui tem um lugar enorme no cérebro. Agora, quando você faz assim, você usa mais o antebraço do que o dedo. Embora aparentemente o dedo esteja trabalhando, você trabalha mesmo quando faz um movimento de pinça, que é segurar a caneta, né? Eu vou buscar e eu prometo... Neurologicamente tem explicação. Então. Eu prometo trazer o estudo aqui. Legal. No próximo podcast, então a gente vai falar sobre isso. Mas então, que legal. Então a experiência nasceu para vocês, assim, acho que já veio com vocês, né? Então ela foi se desenvolvendo ao longo da vida, dentro das oportunidades que foram surgindo. Né? A Lúcia teve o sabático que fez renascer, né? Isso, o Zé veio trabalhando durante a vida, jogando seus livros às vezes na fogueira. Né? O que eu fico pensando se deveria, viu, Zé? Porque, na verdade, a leitura da sua obra de fora não vai ter a mesma crítica que você mas tem, é vergonha, né? Vergonha é muito grande. Né? Muito grande. Isso é Não tô fazendo fita, é ruim mesmo. Era ruim, era ilegível. E eu acho, Luiz, assim, pra mim a escrita foi muito terapêutica. Porque eu cheguei, né, para essa época, para morar na Suíça, assim, eu tinha todo um plano. Né, que eu não sou mais a Lúcia do crachá, o profissional, eu vou ser a mãe, eu vou ser a dona de casa, eu vou poder ter tempo para ficar com os meus filhos. Mas, assim, eu tive um choque cultural muito grande, né? Porque você tem todo aquele ritmo de trabalho de mulher independente, e de repente ali, como muitos sabem, né? A vida na Europa, a gente não tem todo esse assessoramento, você tem que fazer muita coisa sozinho. No braço. No braço, é você, é cuidar do jardim, é preparar a refeição, é lavar roupa. E aquilo foi me deixando, assim, um pouco com uma perda da minha identidade. E aí eu passei a registrar e perceber que eu não era a única mulher naquela situação que tinha aqueles sentimentos, assim, né, da economia dos cuidados, do que eu estava sentindo ali, né, daquela sociedade... Porque a Suíça ainda é um país muito fechado, né? Não sei se vocês sabem, mas o direito do voto feminino, os últimos cantões só conseguiram o voto feminino na década de 90. Nossa, eu não sabia, não. Também não tinha ideia. Coisa a gente absurda. pensa que é evoluído. A gente pensa que o Brasil é ruim por causa da lei de divórcio de 77, que a Dinamarca tem de 1596, né? E a nossa de 1977. Então, eu fiquei muito impressionada com essa dinâmica, assim, do direito das mulheres na Suíça. E comecei a escrever essas crônicas para registrar esse meu sentimento. Então, começou para mim entender meu lugar de mundo ali. E aí eu tive uma oportunidade de escrever para uma plataforma que chamava Brasileiras pelo Mundo, que era essa questão de como a mulher brasileira, né, se reinventa lá fora.
E aí disso foi muito essa sistemática de eu tinha que escrever um artigo todo mês. Então, quer dizer, eu tinha que ter aquela criatividade, coisas diferentes. Então, o que vinha na minha cabeça, eu tomava nota, porque daquilo tinha que sair um ensaio, uma reflexão. E aí não parei mais, né? E virou um livro. Nossa, então o seu primeiro livro é sobre esse lugar de mulher Exato. na sociedade, e especialmente na sociedade europeia. Que Exatamente. isso, hein? Você vê? Tem que ir lá para saber. Não adianta você... eu imagino que a Europa todo mundo trate bem igualmente homem e mulher. Vai lá para ver. Tem que ir no copo para saber. Não, sociedade patriarcal é geral, né? É geral. É mundial, né? É que ele é mais forte aqui, mas lá existe também. Ninguém pode. E esse seu livro, então, como ele se chama? Fala um pouquinho dele para nós. Então, ele se chama Tempos Sabáticos, Crônicas do Cuidar e do Errar. O cuidar, porque é toda a relação que eu tive, né, com a minha família, com a estruturação ali da casa, assim, ver os meus filhos crescerem. E o errar vem, assim, eu queria colocar flanar, passear, porque também tem muita crônica de viagem, né, porque... Em 3 anos eu aproveitei, não para conhecer assim, os países ao redor da Suíça, mas também fui para a África do Sul, fui para o Japão, para a Islândia. Nossa. Voltei para Nova York, onde eu já tinha morado alguns anos antes. E sempre o meu olhar em relação a esses países, a determinadas cidades, era sempre esse olhar da mulher. Às vezes viajando sozinha, então aquele tema das mulheres viajantes também eu trato bastante, né, dos problemas e dos preconceitos que às vezes a gente encontra, né, vai viajar sozinha. Sim, a gente é sempre olhado de um jeito meio estranho quando tá viajando sozinha, né? Que nem no bar, né? Tá sozinha nesse bar? Sozinha nesse Tô. bar? A gente sente muito isso. Um olhar meio curioso, assim, né? Diferente de um homem, né? Ninguém questiona se o homem tá viajando sozinho, não, né? Eu sento em mesa para 4 pessoas, sento ali, o garçom me serve e ninguém fala nada. Experimenta sentar com a mulher. Exatamente. Vai parecer um chato. Naquela lá, tomar um... Começa alguém puxar uma conversa, já começa a querer saber. Por que tá sozinha aqui? Nessas horas, o meu caderninho de notas me ajudou muito. Porque se eu sentava sozinha e eu sentia que as pessoas estavam me olhando, vou abrir o meu caderno, vou anotar aqui, eu tô escrevendo, eu tô lendo. Tô plena aqui, tá tudo bem. E provavelmente você aproveitava para escrever sobre essa experiência de estar ali sentada e tendo que usar o caderninho, né? Pra disfarçar. Mas é uma coisa ótima. Que interessante. Em público isso é ótimo. Porque você se mantém ocupado, não tá no celular. Não é? E o tempo passa, eu fico lá. Escrevendo com aquela letra horrorosa. Mas eu entendo, né? É muito legal isso aí que você falou. Eu acho que essa diferença também do solitude e solidão, né? Não tô me sentindo sozinha, desamparada, não. É uma solitude. Eu estou comigo mesma, estou bem. Sim, quero ficar sozinho. Que crime é esse, né? E é um momento produtivo, né? Dentro de tudo, né? De reflexão, né? Acho que todos nós precisamos desse momento, né? De solitude, de reflexão para colocar a cabeça em ordem, né? Colocar os pensamentos. E esse foi o primeiro livro. Sim. Mas tem um segundo. Tem um segundo. E qual que é o segundo? Conta pra gente. Eu acabei de lançar, pessoal, assim, tá quente no forno. Esse se chama Versões para as Insurgentes. As Insurgentes. Porque ele traz, na verdade, uma série de contos. Desculpa te interromper. Então eram as errantes daquelas que vagam, que eram de viagem, né? E agora as Insurgentes. Isso. E esse, na verdade, é uma série de contos em homenagem às mulheres também. Eu acho que, assim, a gente traz essa bagagem do direito sempre, né? Nos contos. Eu não consigo me livrar porque a minha formação é em direitos humanos. Então, essa preocupação sempre com essa temática, assim, né? De valorização e tudo mais. Então, eu trago... desde a história, por exemplo, da primeira advogada suíça que se formou, queria advogar e não conseguia autorização, por exemplo. Olha. Isso ali em 1870, 1880. E de como ela também, assim, lutou muito na vida para ter uma posição, para ser reconhecida. E trago histórias muito, assim, impactantes de mulheres que abandonaram as carreiras porque tiveram essa sobrecarga dos cuidados com os filhos, com a família, e nunca mais conseguiram voltar. Então tem, assim, as expectativas dessas mulheres que
que se apagam, né? Dessa invisibilidade Legal. do trabalho doméstico. Achei muito legal. E Eu posso acho falar que um- você. Então, eu ia até falar que eu acho que os temas de vocês conversam bastante. conversam bastante. É. Porque tem outra coisa também, que o Mário Vargas Llosa falava em termos de tema, tudo. Ele falou, olha, o escritor, aprenda a se autoexaminar. Você é uma pessoa satisfeita com a realidade? Falei, bem, se foram satisfeitos com a minha pessoa, eu sou um nazista, porque com o mundo hoje, o mundo está com 2 guerras horrorosas, o preconceito graça, por incrível que as pessoas neguem, mas está mais forte do que nunca. Incrível. Em suas formas violentas. Verdade isso. Em suas formas. E coincide mais ou menos com o que você falou. Você buscou, né, fazer o mundo que você acha justo. Que não é esse, ó, olha, fez isso. Mas fazendo isso e mostrando isso, você está mostrando o que deveria ser feito. Né? E eu tento sempre mostrar o que deveria ser feito. Porque, numa entrevista, que na Gazeta, a menina começou a me perguntar para mim, né? Quem é José Eduardo Leonel? Eu assim, falei, olha, sou um sonhador. Eu sonho ir para casa, volto, tô na rua, sou assaltado. E tem um lado ruim isso aí, né? Eu sou um péssimo motorista, evidentemente, né? E todo mundo sabe disso. Derruba o café. Derrubo café na presidente da Não, gente, é que pra quem tá ouvindo a gente aqui hoje, o Zé fez uma bagunça com o café aqui hoje. Mas Derrubou o acabei com a café, série do foi uma pé. beleza. Mais um pouco eu fui expulso. Mas a Luiz segurou a segurança. Não, mas a culpa não é dele, é a máquina que tá desregular. Mas então eu tenho um péssimo relacionamento com isso aí. Tem um relacionamento ruim com dinheiro, com tudo que é prático. Por quê? Porque eu vivo nas nuvens. Aí alguém sempre fala pra mim, não, você tem que encarar a realidade e o negócio é viver o momento, porque senão você vai no futuro, quando você for pro futuro, você não vai encontrar nada. Que viver o momento, né? 2 guerras horrorosas, preconceito por tudo lá. Eu prefiro ficar com o meu mundo lá, sossegado. Você quer sonhar com um futuro melhor, né? Quero sonhar. E depois, se Deus quiser, conseguir colocar alguma coisa no papel. Às vezes não é uma coisa que manda uma mensagem direta, assim. No meu livro, por exemplo, eu tento mandar uma mensagem direta. Indireta? Indireta, no seguinte sentido. Eu não tenho, não que o seu tenha, tá? Só falando. Não tem aqueles estereótipos, a pessoa má, mas é um livro sobre senhores de engenho, você já imaginou, né? Esse é um novo livro que você está escrevendo, meu né? novo que eu estou escrevendo. Tá, então fala um pouquinho do novo para nós. Depois você fala dos Escravos antigo. da Insensatez, que eu falo, adoro esse nome. Acho que todos nós somos um pouco. E esse novo é um pouco assim. É uma disputa de poder entre senhores de engenho no século XIX, em 1869, para ser exato. Em 1866, desculpa. 1866. Em Paraty, Rio de Janeiro. Paraty. Eu pesquisei Olha bastante só. o lugar, tudo, muitos engenhos. E, na verdade, aquilo é um pouco mais que uma disputa de poder, né? Eu tento fazer com que o leitor veja, gente, eu sei que é ambicioso, tá? Mas minha avó conseguia fazer isso contando. Eu queria fazer um trabalho de imersão, que ele se sentisse ali. Porque talvez peguei uma geração mais antiga, meu pai, minha avó, eles eram meio do século XIX, não no maus bofs, não, mas eu acho que somos os últimos que pegamos essa geração, conhecemos essa geração. Os mais novos não têm a mais vaga noção o que era autoritarismo no século XIX. É uma coisa assim, o padre, o senhor de engenho, o senhor, como eles dizem, tinha uma voz absoluta. As pessoas, não existia esse negócio de contrastar esse valor da discussão democrática que já existiam desde de Roma. No século XIX não existia nada disso. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E era um lugar muito cruel, muito duro e muito injusto. Mostrando isso, eu não quero dizer que aqui agora tá bom, não é isso. Mas eu quero puxar pela... Eu acho que uma coisa que a literatura faz é isso. Faz você pensar além do que está escrito ali. Porque acaba sendo uma obra única, né? Quem faz, o escritor, faz uma obra única baseada nas suas experiências, tudo, no que ele quer mostrar. E o leitor vai com todas essas experiências também. E de 100 anos depois ele lê. E forma uma obra única. Aquele é um momento único. E é esse momento único que eu queria criar. Interessante isso, esse encontro, né, do leitor com a obra. Vocês acham que a obra de escola do autor e vai para posteridade, vai se reinventando, ou vocês acham que não, que ela guarda uma essência que é imutável? Eu acho que
Desculpa. Então, assim, a experiência que eu tive, né, com esse primeiro livro, Tempos Sabáticos, ele se descolou de mim. Porque eu tive muito contato com leitoras, né? E que disseram, poxa, a história que está aqui é a minha história também. Eu me vi identificada nos relatos, na sua experiência. E aquilo tomou uma proporção assim, não é sobre mim, não é sobre, a Lúcia fez viagens e descansou por 3 anos, não. São essas vivências que eu acho que os leitores, e eu também como leitora, a gente quer ler algo que a gente busca uma identidade, né? Então, eu acho que a gente põe por escrito, o livro voa, toma corpo e vai embora. E às vezes a identidade que a pessoa acha na sua obra não é exatamente aquilo que você colocou. Exato. E você descobre. Eu estava acabando de falar isso aí. Não sei o que você falou, que eu falei, nossa, é verdade, eu notei. Alguma coisa sobre o meu personagem que ela nem leu ainda. Né? Mas acontece. Isso, depois quer saber o que foi. Isso aí a gente vê muito em algumas obras. Eu acho que... Você acha que descola? Eu tenho certeza. Absoluta. Porque vamos pegar 2 exemplos aí. O maior exemplo, os irmãos Karamazov. Tem o Alexei... Peraí. E o Shoda, Alyosha. Eu esqueci os nomes, desculpa. E são os 3 irmãos Karamazov. Tem o pai, Dmitry, Ivan... e Alyosha, desculpa, agora lembrei o nome dos 3. E eles têm um péssimo relacionamento com o pai. Um tem personalidade diferente do outro. Eu percebi, fui lendo alguns estudos também de literatura. Eu não fico por aí, para não ficar falando muita bobagem, né? Para não falar uma bobagem que tem algum alicerce. E em vários escritos mais eruditos sobre o assunto, permanece o seguinte: aquelas características dos 3 irmãos, ele desenhou aquilo de uma tal forma tão boa, mas tão boa. Você lê, você pensa, não, os russos são assim. Só que você vai para a Rússia, também morou 2 anos lá. Tem absolutamente nada a ver. Porque o Dmitry e o Ivan são festivos, o outro é assim, um é desonesto, o outro é honesto. Ele conseguiu passar para a posteridade a imagem de que o povo russo, aquela é a alma russa. Aqueles 3 irmãos simbolizam a alma russa. Simbolizam nada, a alma russa é muito mais complexa, que nem a nossa, né? Isso é um reducionismo que não tem sentido. E um outro exemplo, por exemplo, que me vem à mente é Dom Quixote. Dom Quixote é mais maravilhoso ainda. Tem uma edição de 1603 que o Cervantes faz, e você vê nitidamente ele tirando o sarro do Dom Quixote, tirando o sarro, humilhando o Dom Quixote. Eu queria ler esse negócio, mas não acho. E aí ele tira sarro. Só que acontece, a população vai lendo, vai ficando com dó do Dom Quixote e vira o jogo, falando, não, Dom Quixote é nosso herói. Esse cara é tão largo, mas ele é tão bom que o público fez a obra dele. O público entrou no papel de criação. Meu Deus, é por isso que é fascinante. Então, em 1613, 10 anos certinho, ele lança uma nova versão. Nessa versão, Dom Quixote continua louco. Ele absorveu da própria reação que a obra dele inicial teve com o público. Ele absorveu porque ele viu que o público falava... E aí o público transformou, então, aquele que era um objeto de chacota em escárnio em um grande herói. E virou um grande herói. Que história, então, isso é a história que eu sabia disso. É uma história que... 1603. É uma história fascinante no qual o leitor, o público, forma o livro. Interagiu, né? Foi uma obra interativa, e a gente não sabe que é uma obra interativa. Mais interativo de todos os tempos. E ele absorveu aquilo. Colocou. Que legal. Suave à Noite é um pouquinho assim também. Eu poderia citar vários outros aqui. Tem um momento que o Jorge dos Borges tinha uma frase que ele costumava falar, né? Falou, olha, quando você está escrevendo, não tenta guiar as coisas muito ali, viu? Deixa o negócio correr. Como assim, né? Como eu vou deixar correr? Eu tenho que escrever, senão o livro não sai, né? É que ele era tão brilhante que ele acho que escreveu bastante. Não fica segurando muito o seu livro, não. Escreve mais. Gente, isso eu acho maravilhoso. Quando eu tô escrevendo alguma coisa também, uma poesiazinha, eu tô com vontade de botar aquilo no papel, e eu fico tentando passar a ideia com muito cuidado, não sai. Aí, de repente, eu começo a escrever um monte de coisa que vem na minha cabeça e pronto, de repente, tá explicado, às vezes numa frase. Soltar. É a magia. É a magia. É a magia. É que você solta o negócio ali. Não deixa acontecer, às vezes. E o que é a obra literária? Ela só vai se formar quando ela pega o leitor. O leitor com sua experiência, com os seus gostos de vida, ele é uma pessoa única. Vai existir uma obra única cada vez que alguém lê.
Cada vez que alguém lê... É uma obra única. É uma Eu obra adorei única. isso. É. A cada leitura, a cada leitor é uma nova obra. Uma nova obra. Muito legal isso. Você acha isso também? Não, eu concordo, pessoal. E assim, a gente escreve, lógico, pra gente, pro leitor, mas chega uma hora que você tem que terminar o livro, né? Eu tive essa experiência, assim, dessas crônicas, elas estavam prontas desde que eu voltei a morar no Brasil, em 2020, mas eu só fui publicar em 24, porque nesse período eu queria reescrever, eu queria trazer mais uma informação, eu queria descrever mais alguma coisa, mas chega uma hora que você fala, não, o livro precisa... Agora tem que ir para público, né? A gente não toma conta mais daquela escrita. Chega uma hora, ou você publica ou você engaveta, ou você queima. O Zé já andou queimando uma pira. Uma pira como é que chama aquela pia de tanque de lavar roupa. Ficou um pouco queimado. Minha mãe não gostou muito, não, mas... Foi simbólico, né? Foi simbólico. Mas você tem que escrever sobre isso agora. Tem que escrever. E os escravos da insensatez? Você não falou deles aí? Não falei. Os Escravos da Insensatez é um livro de crônicas. Porque eles não contam uma história com começo, meio e fim. Bem, não precisa ser necessariamente assim, mas vamos dizer. Só para fins retóricos, né? Ele é um livro de crônicas sobre grandes personagens da antiguidade. Minha avó era muito, muito estudiosa. E ela tinha alguns livros. Ela tem e agora eu tenho, porque ficou para mim a biblioteca dela. Vou dar um exemplo só suave, né? O maior livro de história de todos os tempos, ao que eu já ouvi uns 3 ou 4 historiadores bons falar, é o Onken, que é um alemão. Eu tenho completa, inteira assim. Eu não fiz... Nossa, eu não fiz nada para adquirir. Eu herdei, entendeu? E ela tinha fontes que pouca gente tem. E um dia eu estava com um amigo meu falando isso aí. Aí ele me desafiou. Ele falou, não... Tudo tem na internet, tudo tem no Google. Não tem. Quer apostar, eu boto na mesa. Não tem. Eu vou puxar uma história da minha avó que não tem no Google, e não tinha. Ele agora está até agora tentando. Ele está até agora tentando. Não tem. É uma só, tá certo. As outras tem no Google. Eu dou a minha interpretação particular, que é um pouco ultra romântica, né? Mas eu sou um sonhador, um romântico. Para mim, eu sou fascinado pelos grandes atos. E então não posso escrever uma coisa muito diferente de mim mesmo, né? Por mais patético que isso seja. Tem que ser assim. E eu lancei 5.000 exemplares, esgotou. E eu vou querer reeditar agora. É uma história sobre heróis, né? Tá lá. Dom Pedro I, Napoleão, Churchill, quem mais? Vários personagens históricos. Personagens históricos. Em momentos específicos. Em momentos específicos que denotam uma certa insensatez. Uma insensatez que os honra. Que os honra. Que os honra. Às vezes a pessoa faz da vida uma desgraça, e um governante moral, mas na hora de sair de cena, ele sabe sair de cena, né? Por exemplo, eu não gosto nem um pouco do Estado Novo, eu detesto a ditadura. Acho que o governo do Getúlio também na década de 50 estava deixando a desejar, mas cá entre nós, né? Ele soube pôr ordem no lugar, né? Eu não estou defendendo o suicídio aqui, mas ele é um conceito errado, pro bem e pro mal, senão não teria feito aquilo, né? E um exemplo aí de um escravo da insensatez aí do seu livro, que você queira dar uma palhinha para nós. Olha, começa com o Dono dos Corações, né? A Napoleão foi solto de Elba assim, pouco tempo depois de ser isolado lá. Ele foi preso em 2 lugares, Elba e Santa Helena. Santa Helena fica lá no meio do Pacífico. A ilha mais próxima é a Ilha da Páscoa. Ele é mais isolado do mundo. E lá em Santa Helena ele foi preso por 20 esquadras. Tinham 20 esquadras com 200 caras em volta para prender um cara de 1,65 m, gordinho, e com gota, enfim. Mas a história, quando ele foi exilado pela primeira vez em Elba, ele consegue, alguém furta um barco ali, consegue sair. Só que ele tem que atravessar a ilha da Itália até, acho que passou do lado dos Alpes, até a França, evidentemente. Não vai voar de avião. Então ele formou uma comitiva que devia ter umas 400 ou 500 pessoas, os mais próximos, né? E foram andando. Só que daí, de repente, eles topam num alto com uma colina, uns 7.000, 8.000 homens do exército de Luís XVIII.
Todo mundo fica assim, mulher chora, tudo. E ele só rindo. Ele tinha muito essa característica, né? No navio, de volta para Santa Helena, ele ficava só rindo. Todo mundo perguntava, falava, por que você está rindo? Porque a decadência faz parte da vida de um homem. Ele fala essas coisas, ele gostava. E aí ele começou a rir, todo mundo desesperado, assim, massacrado. 400 contra 7 mil. Aí ele falou, ó, fiquem aqui, para aqui. E nenhuma arma, hein? Nada. E ele vai andando bem devagar. Um grifo no bem devagar. Até a próximo deles. Ele soltou uma frase só. Ele só precisava disso. Vocês, militares franceses, vocês querem matar seu imperador? Eis-me aqui. O pessoal, viva Napoleão! Viva Napoleão! O que acontece? Ele sabia que a tropa, no fundo, estava com saudade dos tempos de glória dele. Uhum. Ele falou, a única chance que eu tenho de ganhar isso aqui é exortar isso. Mas não vou ficar discursando nem nada. Vou fazer um gesto. Chegou e falou, eu acho que eu decorei exato. Eis-me aqui. Ele fala assim, chez moi. Acho que é. Chez moi. Chez moi. Militares franceses, se vocês querem matar o seu imperador, eis-me aqui, o seu imperador. Que é o dever de lealdade. Então, eu falo, por que eu dou nos corações? Eu falo que aquilo não era os tolos, como Luís XVIII e os outros, enxergaram aquilo como uma batalha de armas. Uma batalha, quem tinha um arcabouço mais forte. Não, era uma batalha de corações. E todos eles já pertenciam a Napoleão. E ele enxergou isso, né? Soube usar. É considerada a diferença maior entre enfrentamentos. É uma insensatez, né? Porque, de certa forma, pois, né? Podia ter dado errado. Tava bem fácil errado. Tava bem fácil errado, né? Ele tinha chegado antes falado para alguém, eu não lembro se foi um ministro da Força Armada dele, vou entrar em Paris. Só vou pôr os pés no Eliseu. O Eliseu, o palácio. E dito e feito, ele foi carregado. Por isso que ele estava querendo dizer. Aí o cara não entendeu, depois ele lembrou. Napoleão, veja, eu também estou defendendo Napoleão. Eu acho estranho quando Mas é muito interessante. Quando você solta uma dessa daí, as pessoas às vezes caem matando. Napoleão, aquilo. Calma, eu estou falando de um gesto. De uma história pontual, revela. E ele foi muito bem. Ele foi muito bem, o melhor impossível. É a maior diferença histórica que eu conheci. Geralmente ele ganhava de 1 para 3, você sabe, né? O pessoal se reunia 3 exércitos para bater um francês. E o francês batia. Tinha que ser de 3 para frente. 3 em turno de números, né? Tava combatendo 10 mil, tinha que combater com 40 mil. Se fosse com 30, Napoleão sovava. E ele bateu o recorde mundial, né? 1 contra 7 mil, né? Foi lá. É um momento. É um momento que você exalta ali. Muito legal. E você, Lúcia, tem algum personagem assim que você gostaria de falar dele um pouquinho para nós? Algum personagem do meu livro de contos. Algum conto, alguma coisa, para dar uma palhinha aí para os leitores. Então, pessoal, eu resgato, né? O meu livro de contos, ele tem 2 partes. Então, essa parte inicial, que eu conto muito dessas histórias, dessas mulheres esquecidas, mas tem a segunda parte que eu chamo de cânticos e memoriais. E eu passo a valorizar, assim, os laços de família e muitas tradições que acabam sendo esquecidas nesse mundo moderno. Então, eu trago a história de um personagem que ele era um contador de histórias para crianças num vilarejo, né, aí das minhas raízes também do interior de São Paulo, que fala mais alto. Da onde? De cabeça. Eu nasci em Bauru. Bauru! Nossa, Bauruense. gloriosa Bauru. Fui juiz em Bauru. Então. É um alô aí para os bauruenses. Um abraço. E esse personagem, ele tá muito velho e doente, e ele se preocupa em passar essa herança, esse legado, né, da contação de histórias para alguém, e ele não tem filhos. Então, o conto é esse drama de você querer deixar marcas, deixar raízes e não ter para quem passar. E aí, como a gente conversou agora há pouco, né, com o Zé Leonel, o conto, ele precisa quebrar e rapidamente desconcertar o leitor e deixar um pouco a história em aberto, né? Então, o que será que aconteceu com esse personagem? Aí a gente tem que ver. Será que ele passou o legado? Será que ele passou o legado, né? Esse desejo de imortalidade, né? Que habita em nós, né? Aliás, depois você passa pra gente comprar seus livros. Não, com certeza. E aí eu queria perguntar, assim, para vocês, assim, a respeito da experiência de vocês e para passar para quem tá ouvindo a gente também. Primeiro, assim, o que significa para vocês a literatura, essa experiência literária na vida? Né? E depois dizer para quem está nos ouvindo e que tem vontade de escrever,
como é que se começa, né? Como é que é essa trajetória para, né? Se a pessoa tiver vontade, tomar uma coragem. Assim, pessoal, eu tenho algumas preocupações nessa vida que a gente falou aqui, né? De uma vida dinâmica, trabalhando, um ritmo que demanda muito da gente. E para que a gente não se esqueça do autocuidado, né? E o autocuidado não é assim, passar um creme, escovar o cabelo, não. O autocuidado é cuidar de si, da sua saúde mental. Então, a escrita, para mim, hoje em dia é quase um sinônimo de saúde. Eu preciso chegar em casa, desligar a cabeça do meu dia a dia, da minha rotina e ler um bom livro de literatura, buscar novos autores, ir para feiras literárias. Isso me abre a cabeça. Então, eu acho assim... Eu já vejo a escrita para mim no futuro, né? Um dia a gente sonha em se aposentar. Os filhos vão crescer, vão para a universidade, vão criar asas. E o que vai ficar para mim vai ser os meus cachorros, os meus pets, meu marido, meus livros e a escrita. Então, eu acho que hoje eu já acabo me projetando daqui a 10 anos como que vai ser essa Lúcia. Tomara que seja uma Lúcia escritora. Acho que já é, né? Já é e vai ser melhor. É muito interessante que você relaciona com o cuidado, com o autocuidado. A literatura para você é autocuidado, né? Exatamente. Assim, é um momento de resgate, né? Nessa sociedade do cansaço que a gente A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um clássico maravilhoso do Tem que Ler, né? Porque como a gente se identifica com aquilo, né? Não, e assim, sabe? Se dizer sobrecarregado... Não é isso, né? Eu acho que ter tempo para si e ter tempo para esses pequenos prazeres, para ler um clássico, para reler um clássico, eu acho que é o luxo. Como ele mesmo diz, né? O espaço de contemplação, né? Da vida contemplativa que nos falta. Exatamente. Né? É uma forma de fazer isso. E você, Zé? O que você diria aí para quem está querendo tomar coragem e para você o que isso significa na sua vida? Eu vou começar pelo final, depois eu volto. Tá. Significa muito. No fundo, eu sou um moleque que continua querendo agradar a avó. Que bonito. Adorei isso. Bonito mesmo, né? E onde ela estiver, não sei. Eu queria ser alguém, assim, digno da admiração dela. Que ela sempre teve, né? Ainda não me acho, mas eu vou me tornar. Eu vou porque eu sou chato, eu insisto muito nas coisas. Eu insisto anos. Saúde, eu tenho boa, aparentemente. Sua avó era uma contadora de histórias, então, né? É uma contadora de histórias, senhora contadora de histórias. E eu vivo para isso. Para mim também, mas como você falou, é uma higiene mental maravilhosa, né? De primeiro, né? Por exemplo, as pessoas gostam muito de diversões. Eu qualifico diversões de usufruir, diversões de montar. Eu não gosto muito de diversões de usufruir. Por exemplo, vou assistir, vou fazer um videogame. Né? Vou brincar com esse de conversar com a pessoa no celular. É preciso sempre considerar a construção de algo. Pode ser literatura, pode ser uma igreja, pode ser um trabalho social. É um propósito, né? Um desejo de sentido, de propósito. Um desejo de sentido. E a literatura dá um sentido. Então, um pouco egoísta, né? Eu podia fazer, como vocês, meninas, que andam fazendo o projeto, e me entregar um pouco mais a isso. Mas, por enquanto, eu fico na literatura. Ela me ajuda muito a passar os dias, a me sentir menor também. Mas isso é bom. Isso é bom, não é ruim, não. Para mim é ótimo. Uma experiência reflexiva. Posso ler o comecinho do segundo livro? Dá tempo? Mas claro, então eu ia pedir pra gente encerrar, eu não sei como é que a gente tá de tempo. Tudo bem? Tô falando aqui com o Kevin, gente. O Kevin é o nosso apoio aqui no som e às vezes eu me aconselho com ele aqui no meio do podcast. Então vamos lá, vamos dar uma palhinha do livro, uma palhinha de... É poesia que você vai trazer pra gente? Na verdade é um livro é uma novela, um romance. Não tem nada a ver com poesia. Mas eu não resisto em enfeiar o negócio e colocar uma poesia no começo. Porque sempre que eu vou começar alguma coisa, me vem, né? E foi assim, tanto é que Escravos da Insensatez, no verso tá uma poesia que eu dedico a Palas Atena, tudo, né? As divindades gregas. E eu vou ler, é curtinho. Leia. Porque ele diz respeito ao amor, que é um tema central, apesar das guerras, tudo é um amor central aqui.
Eu não deixaria de escrever alguma coisa sobre o amor. Olha, que você tá na vibe, então, do nosso podcast anterior, né? Que eu já chamo todo mundo pra assistir, que foi sobre o amor em Platão. E agora o Zé vai falar sobre o amor também. Vamos lá. Lá, onde o mar e a areia são o mundo, lá onde a brisa nasce moça e receosa no mar, e chega a mulher feita às suas tortas da cidade. É lá, na vida de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty, que um homem se esgueira carregando seu amor atravessado nas tripas. Nem 1000 missas o acalmariam, mas ele não queria calma, ele queria ela. Uau! Poxa. Muito bom. Parabéns. Adorei. E você, Lúcia, tem uma palhinha de livro aí pra nós? Pessoal, na verdade eu queria fazer o convite, né? Para que vocês conheçam o meu livro, o primeiro, de quem gosta de crônicas, quem gosta de viagens, né? De mulheres viajantes. Então ele se chama Tempos Sabáticos, Crônicas, né? Do Cuidar e do Errar, publicado pela editora Helvétia. E é uma editora que ela é suíço-brasileira. Suíço-brasileira. Então, na verdade, me incentivou muito a escrever, porque tenho ainda muitos amigos lá na Suíça, então o livro está sendo comercializado também na Europa. Isso é importante, né, para o escritor, que quem passa por isso lá também tem essa vivência. E o meu segundo livro, que é Versões para as Insurgentes, está publicado pela editora Urutau, que é uma editora aqui do Brasil. E quem puder, assim, eu vou estar circulando por aí com o livro, eu vou estar na Feira do Livro de São Paulo, na Bienal do Rio, na Flip, em Paraty. Olha, que legal. E me procurem também no Instagram, porque eu gosto muito dessa troca, né, com os leitores, pra gente pensar juntos, eu até pensar o que virá pela frente. Eu quero ler também, quero muito ler. Eu vou ler os dois, depois vou ligar pra você, depois de conversar. E aí eu queria até, né, um comentário que eu fiz pro Zé agora, o meu nome, e falando um pouco de direito e literatura, no direito eu sempre me apresento como Lúcia Bastos. Lúcia Bastos. E quando eu fui tomar essa decisão de escrever, que não é fácil pra gente que tem uma carreira que é uma carreira formal, né, em que a gente tem todo um presencial, eu escolhi o meu nome do meio. Então, os meus livros, eles são chamados... eu sou a autora Helena Arantes. Helena Arantes. Olha então, só. Gente, então olha aí. Então, Helena Arantes, hein? Olha a dica, fica saber. A dica. É bom saber. Então, assim, é engraçado que essa vivência em direito e literatura molda a gente, mas eu me sinto assim como sendo, né, a advogada é uma, a escritora é outra. Então, E você continua advogando? Continuo advogando, continuo ali no batente, faço tudo com muita felicidade, né? A carreira profissional me realiza, eu sou muito feliz como advogada e quero ser também muito feliz como escritora. Já é, né? Só para falar sobre os livros, o pessoal depois fica perguntando, e os livros e tal? Claro, por favor. O Escravo na Insensatez teve a edição esgotada. Eu vou tentar fazer a segunda edição ainda esse ano. E o novo livro, que chamou Anteparo, eu vou tentar lançar esse ano ainda. O Anteparo. É que dizem que novembro, dezembro é péssimo para lançar. Senão não daria tempo. Verdade, dizem mesmo. Eu tenho essa experiência. Então eu consigo até outubro, e não acho que eu não vou conseguir, eu vou conseguir lá por abril. Mas enfim, eu aviso. Tá? Muito bom. Gente, eu acho que estamos chegando ao fim desse papo maravilhoso, literário. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, as dicas de vocês, para escrita, para as pessoas, essa troca de experiência. E passo a palavra, então, para uma despedida. Lúcia? Queria agradecer um momento super frutífero aqui, várias indicações de livros, né? Já me deixaram muito inspiradas, né, nessa manhã. E dizer assim, para quem quer começar a escrever, assim, não se amedrontem, né, com esse mundo da escrita. Eu acho que todo escritor é um bom leitor, então leiam muito também e deixem fluir a inspiração. É isso. Zé? Para quem pensa escrever, mais uma vez, escreva. Pode estar uma porcaria, mas melhora. É incrível, você não acredita, mas melhora. Vão passando os meses, os anos, você pega o texto e fala, não está tão ruim assim. Então essa página imensa em branco também não significa que seja impossível de ser debelada, né? Eu acho que todo mundo deveria conseguir começar a escrever. É maravilhoso para a alma. Sabe uma dica que me deram uma vez? Lembrei agora. Escrever um diário. Eu nunca tive. A gente sempre ficava, aquele negócio no interior, coisa de menina, coisa de menina.
Se eu tivesse pego um diário, estava escrevendo muito melhor. Porque você escreve o diário, hoje foi dia tal, aconteceu não sei o quê. Você está treinando os períodos. É uma dica. Eu acho que agora eu, depois dos 50 anos, vou pegar um diário para mim também. Tamo lá. E você revisita aquilo que você sentiu, né? Isso, e aí volta exatamente. E você aproveita na frente e vê também toda a evolução. Sim. É eu achei interessante mesmo o eu diário. achei uma ótima dica. Eu acho que é uma boa dica. Acho que eu vou fazer também. Eu sou fã, eu faço sempre. Você faz sempre o diário? Então, gente, olha aí a dica deles. Vamos começar no diário. Oi? E deixar o texto adormecer, né? Ah, isso é importante. É o truque da gaveta, né? Uma semana, um mês. Aí você chora quando vai. Mas não queime, Zé. Mas não quem. O Ernest Hemingway falava assim, mas eu acho que é fácil escrever. Como é que você escreve? Aí ele falou, é fácil. É só sentar na frente da máquina de escrever e sangrar. Que maravilha. E é isso, então, a gente termina com o coração aqui, né? Sangrando, né? De emoção. E, gente, muito obrigada pela audiência. Esse foi o Papo Jus Literário. E curtam a gente nas redes, sigam a gente, compartilhem com os amigos. Foi um prazer e até a próxima.